Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Salmo de número 90, o verso de número 12. Extremamente conhecido. Moisés, orando ao Senhor, ele pediu ao Senhor assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, teu servo Moisés orou desta forma. E hoje, ó Pai querido, após centenas de anos, nós também oramos desta forma, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua boa palavra, pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento. Ó Deus, fala aquilo que precisamos, ó Deus, nesta oportunidade, e dá a revelação que for necessária para este momento. Assim te peço, agradecido com a Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. O salmista, nesse caso aqui, Moisés, Salmo 90 e 91, se atribui a autoria a Moisés. Ele está fazendo uma oração e, dentre as linhas da oração, nós deparamos com esse texto que acabamos de ler, ele pedindo que Deus o ensinasse a contar os seus dias, né? E jogou para todos nós. E sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos aprender em relação à contagem de nossos dias. Já foi falado aqui nesta oportunidade, nesta noite, que nós passamos um ano com 365 dias. É claro que alguém contou os dias, mas não é dessa contagem que eu estou dizendo que o salmista está pedindo a Deus. Quando ele pede isso ao Senhor, e é o que nós devemos também pedir, ele diz de uma maneira assim, para que alcancemos coração sábio. Então, algumas coisas que aprendemos em relação à contagem dos nossos dias é o que nós veremos agora numa meditação para nós entrarmos o ano de 2023 assim com o melhor cuidado, o maior cuidado de nossas vidas. Então, a primeira coisa interessante que aprendemos em relação à contagem de nossos dias é que nossos dias devem ser contabilizados sem desperdício. Irmãos, temos muitas pessoas lá fora e aqui dentro, em nosso meio, que elas vivem a vida com muito desperdício. A vida, para ser bem vivida, precisa ser contabilizada. Para analisar que uma das funções importantíssimas em todo o setor é a contabilidade. Já pararam para pensar? Nenhuma empresa funciona sem contabilidade. Nenhuma igreja funciona sem contabilidade. É uma necessidade, não é só uma obrigação legal, não. É uma necessidade para que ela possa funcionar bem. Irmãos, como que você acha que a sua vida funcionará bem se você não contabilizar seus dias? Não contabilizar suas horas de vida. Quando Jesus
estava pregando a palavra e algumas pessoas estavam assim mostrando uma certa ansiedade. Estavam mostrando assim como se uma preocupação excessiva com o dia de amanhã. O que Jesus percebe é que essa preocupação excessiva, que nós chamamos de ansiedade, não resolve o problema do amanhã, mas tira a alegria do hoje. Aí ele disse assim, olha, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos com o que há de vir, basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo-nos, nas entrelinhas, que precisamos contabilizar os nossos dias. Viva o dia de hoje, mas viva com intensidade e sem desperdício. Faça aquilo que é devido fazer, porque quando diz aqui a palavra, Moisés disse assim, Senhor, ensina-me a contar, ensina-nos. Ele jogou para toda a rede de pessoas, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, na verdade, ele está falando de uma contabilidade sem desperdícios, para ver se você está no vermelho ou no azul, se você está com lucro ou se está com prejuízo. Você precisa, então, contar, fazer essa contabilidade, e detalhe, é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Você contabilizar todos os dias que Deus tem te dado. E isso de uma maneira que você, então, passe a alcançar um coração sábio. E sabe uma coisa interessante? Que Deus, ele diz assim, que ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele não dá sabedoria a gente ruim. Eu vou usar assim a expressão que a gente costuma usar, não adianta usar lá fora e não usar aqui dentro. Ele não dá sabedoria a burro, a tolo, a bobo. Ele dá sabedoria a sábio e conhecimento ao entendido. Olha só, que geralmente a gente dá para quem não tem, mas ele dá para quem tem. Porque, irmãos, uma das coisas que Deus mais detesta é o desperdício. Você pode ver isso em todos os milagres, as ações de Deus, todas as coisas eram contabilizadas, inclusive a expressão do milagre registrada em Evangelho de João, capítulo 6, a multiplicação dos pães. A Bíblia diz que Deus ele deixou à vontade, pode comer à vontade, mas depois que todos estavam saciados, aí Jesus mandou recolher os cestos cheios. Ele tem uma preocupação com desperdício tremendo. Deus não desperdiça tempo, Deus não desperdiça hora, Deus não desperdiça dinheiro, não desperdiça alimento, não. O maná é um grande exemplo da contabilidade de Deus. Cada família tem a sua porção, Deus já tinha calculado, para que não falte para quem precisa e para que não sobeje. Aí teve algumas pessoas com olho grande e foram lá e pegaram mais do que a porção necessária. Deu bicho. E o Senhor os castigou, os repreendeu. Mas durante 40 anos, todos os dias, ele mandava a porção necessária. Não importa se nasceu mais gente, ele mandava a porção necessária, tudo contabilizado. Irmãos, a nossa vida aqui na Terra, a importância não é quantos anos eu viverei. A importância é eu ter meus dias contabilizados sem desperdício. Viver com sabedoria. Viver com aproveitamento de oportunidades. O que Deus tem feito por você?
o que Deus tem te dado, quantas oportunidades passam à nossa frente e nós não alcançamos. E o Senhor, Ele sempre preza pela oportunidade. Quando Deus quis abençoar o povo de Israel, ficou registrado na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8, que o autor disse assim, olha, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações como no deserto, no dia da provação. Ou ali está invertido a minha versão Moisés aqui, tá? Aí, então, não endureçais o vosso coração como no dia da provação ou da tentação no deserto. Irmãos, Deus não suporta pessoas que desperdiçam oportunidade. Todos têm oportunidade nessa vida, todas as pessoas. Todos os seres criados têm oportunidades de Deus. Agora, poucas pessoas contabilizam seus dias. Como é o seu dia a dia? Já viu que tem pessoas que elas fim do ano e dizem assim, meu Deus, terminou o ano, eu não fiz nada? Tem um texto na Bíblia que Deus deu várias oportunidades a Israel, depois Jeremias diz assim, eles vão falar assim, ó, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Por quê? Se Deus estava entre eles? Falta de aproveitamento de oportunidade. Irmãos, aproveite todos os dias que Deus te der nessa terra. E aproveitamento com sabedoria não é o que as pessoas pensam. Ficar à toa. Fazer coisas que dá na telha dele e achar, não estou aproveitando a vida que amanhã eu morro. Não, negativo. Aproveitamento é você fazer aquilo que é útil, porque todos nós, independente do credo religioso e da condição social, todos nós nascemos com o propósito de Deus nesta terra. Então eu preciso saber qual o propósito de Deus para a minha vida e o que eu faço se honra, se glorifica a Deus, porque quer eu coma, quer eu beba, ou faça qualquer outra coisa, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Carta aos Coríntios, né? Primeira carta, 10, 30 e 31. Agora, irmãos, então essa é a primeira lição que aprendemos em relação à contagem dos nossos dias. Devem ser contabilizados, né? Calculados com experiência de produtividade, para não haver desperdícios. Segunda lição importante é que somente a benignidade de Deus pode saciar nossos desejos. Olha o que está escrito, nós não lemos, agora vamos ler o verso 14. Sacia-nos de madrugada, Deus, o salmista fala, com tua benignidade. Todo mundo tem desejo. Percebe que o desejo é algo natural. As pessoas falam, a pessoa deseja porque vê. Não, o cego não vê e tem desejo, ou não? Cego não vê e tem desejo. Tu acha que o cego não tem desejo de ganhar dinheiro, de pegar um dinheiro? Ele não vê. Nunca viu a notinha de 200, mas ele tem o mesmo desejo de ter uma nota de 200 que você tem. Porque o desejo é um instinto que Deus colocou em nós, chamado instinto de sobrevivência ou de aquisição. Aí nós temos esse desejo. Eu desejo adquirir. A nossa vida é formada de desejo. Hoje, quantos desejos que alguém colocou, olha, que Deus te abençoe, é que o ano 2023 seja assim, seja dessa forma ou daquela outra, e você, amém, eu recebo, eu creio, não é assim? Então, olha, nós vivemos assim. Agora, saciar desejo, irmãos, somente Deus. Moisés disse assim, ó, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Qual a razão que Deus faz isso? E detalhe, de madrugada. Quando nós estamos na madrugada, geralmente se faz o quê? Dorme.
com exceção de quem trabalha em turno. Mas de madrugada, geralmente se dorme. Sacia-nos quando estamos dormindo. Deus, com a sua benignidade, uma bondade extrema, está nos saciando. Está fornecendo aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, com a finalidade de que nós vivamos agora. O segredo é esse, é a contabilidade dos nossos dias sem desperdício. Aí vivamos com alegria e regozijo, que não é a mesma coisa. Todos os nossos dias, regozijo e alegria, parecem ser a mesma coisa, mas não são. Porque o regozijo é diferente da alegria. Eu posso estar me sentindo alegre, como estou alegre, mas não está demonstrando essa alegria. Agora, de repente, você então recebeu uma notícia, você já está alegre, e recebeu uma notícia de algo que você esperava muito. De repente saiu lá o resultado da tua prova, do teu concurso. Está vendo? Agora já ficou feliz. Só falei como exemplo, já tem gente ali que está vibrando. Aí você faz o quê? Meu Deus, quero ganhar uma oportunidade agora. E já começa a querer contar aquilo ali, e aquilo causa uma euforia. Essa euforia faz você regozijar. E Paulo tinha dito isso: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Porque a alegria, irmãos, é fruto do Espírito, já está em nós. Alegria é fruto do Espírito que já está em nós. Agora o regozijo é vamos dizer assim, esse favor de Deus em nos conceder aquilo que deseja o nosso coração. E o Salmo 37, o verso 4, salmista Davi, em tempos diferentes de Moisés, ele também escreveu dizendo assim: agrada-te do Senhor, ou agradar-se do Senhor é o que estar alegre em Deus, feliz com o que o Senhor tem feito, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você vai regozijar, aí você vai pular de alegria, aí você realmente vai ficar, me dá vontade de pular, de dançar, de gritar, porque é diferente daquilo do normal da sua vida. Irmãos, se vivermos sem desperdício, Deus certamente te dará graça e glória, como diz Salmo 84, 11, e você vai receber pela benignidade de Deus. Observa que algumas pessoas vivem os seus dias preocupadas, ansiosas, e diz assim: eu tenho que jogar na Mega Sena, está acumulado isso, está acumulado aquilo, é tanto jogo, eu tô rico, sei lá, uma série de coisas. Irmãos, o crente não precisa de nada disso, já percebeu? Porque ele sabe que o que sacia a sua vida, os seus desejos, é a benignidade de Deus para conosco. Deus é bom em todo o tempo. Minha alma, não é assim que diz? Bendize ao Senhor por todos os benefícios que tem recebido, que Ele tem feito sobre nossas vidas. Então, irmãos, jubilação, alegria todo dia. O Salmo 118, o verso 24, todo salmo é importante, mas a gente destaca sempre alguma coisa para o nosso cotidiano. Salmo 118, verso 24, ele está escrito assim, este é o dia que fez o Senhor. Não está dizendo, estes são os dias, não, este. Já parou para pensar que, de fato, amanhã não existe?
O que existe é o hoje. Você não consegue viver o ontem, consegue? Você consegue viver o amanhã? Também não. O que existe é o hoje. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amanhã eu me alegrarei. Não. Se acontecer, não, irmãos. Este é o dia que fez o Senhor. A benignidade de Deus é uma coisa fabulosa. Ela é cotidiana. É como o maná que eu acabei de citar lá no deserto, registrado no livro de Êxodo, de Números, Deuteronômio. É como o maná que Deus dava todos os dias a porção necessária para o sustento dos seus filhos. Assim Deus faz conosco. Nós crescemos o olho e achamos que vamos ter para muitos dias. Há um exemplo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, que um moço que conhecia o Senhor, mas não entendeu o propósito de Deus, a contabilidade de seus dias. Aí ele acumulou muita riqueza, mas muita mesmo, que ele olhou assim e disse: eu não tenho mais onde colocar tanta coisa. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou arrebentar esse celeiro, vou fazer maior. E aí ele disse para a sua alma, como se tivesse ido ao espelho: come e bebe, ó minha alma. Folga-te, regozija-te, alegra-te, porque tem muitos bens guardados para muitos dias. De repente, silêncio total, houve uma voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Ele estava vivendo lá na frente. Irmãos, viva com intensidade o dia que o Senhor fez, que é hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Contabilize esse dia hoje. Alegre-se e regozije-se nele. Agradeça a Deus por este dia, porque amanhã eu tenho planos. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Eu posso fazer meus planos, eu tenho plano para amanhã, estar aqui, não pela manhã, estar aqui a partir das 17h30, dobrar meu joelho aqui, orar, fazer a abertura do mês de oração com culto, amanhã, 18 horas. Eu tenho planos. Agora, será que meus planos estão de acordo, alinhado com a vontade de Deus? Então eu faço planos, mas se amanhã eu estiver com vida, então eu viverei um novo dia intensamente com a benignidade do Senhor. Sem desperdício de dia. Não posso desperdiçar. As horas são preciosas. A vida é preciosa. Não jogue fora. Não perca tempo. Viva com intensidade a cada dia e procure o seu propósito com Deus. Talvez eu esteja vivendo aqui de que adianta viver 70, 80, 90, 100 anos e não ter propósito com Deus. Olha, terceira lição que nós aprendemos no Salmo 90, em relação à contagem de nossos dias, eu vou usar o verso 15 para isso, que é: somente Deus é capaz de nos recompensar com alegria. Alegra-nos, agora não está dizendo que nós nos alegraremos, Deus nos alegra. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. Lembra que o evangelista Antônio, ele disse assim: nos preparamos sempre para coisas boas, mas é bíblico dizer que nós temos que estar preparados para o dia mau,
Porque, irmãos, se tem uma coisa que é certa na Bíblia, está no Salmo 34, verso 19. E olha que quando Davi escreveu esse salmo, ele escreveu porque ele tinha tido um grande livramento de Deus. Davi estava fugindo de Saul. Já viu aquela situação que você fala assim, se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come? Era fato. Davi estava sendo perseguido pelo seu sogro e rei de Israel, Saul. Então, Davi perseguido, e quem está perseguido tem que fugir. E você sabe que uma pessoa fugindo, ela não calcula, ela não fica assim, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Quando você está com tempo, aí você fica assim, não sei se eu subo a passarela ou se eu passo pelo túnel. Mas se você estiver fugindo, primeiro buraco que encontrar, você entra nele. E Davi fez isso. Davi estava fugindo. Quando ele se deu conta, onde Davi estava? Na cidade dos filisteus, na terra dos filisteus, na cidade em que nasceu Golias. E quem foi que matou Golias? Vocês lembram? E alguém falou, é Davi que está aqui, ó. Aí prendeu Davi. A única alternativa agora, ele vai dizer o quê? Não sou eu? Se enganaram? Se eles reconheceram? A única alternativa que lhe veio à mente foi fazer-se de louco. E ele sabia fazer-se de louco. Ele tinha talento natural. Tinha talento natural para o mundo artístico. Aí, então, Davi se fez de louco, todo descabelado, já da fuga já estava descabelado, já estava fedorento mesmo. Aí, agora era só babar. Deixou aquela barba cair pela barba. Depois, quando vocês forem cear hoje, aí vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Aí, aquela barba caindo pela barba, e Davi ficou lá dando aquela cara de louco, levou o rei olhou para Davi, olhou para os outros que levaram e falaram assim, eu já tenho maluco demais aqui, você ainda me traz mais um doido? Joga esse doido para fora. Aí Davi, fugiu. Aí ele escreveu esse salmo. Quando chega no verso 19 do Salmo 34, Davi fala assim, muitas são as aflições de um justo. Olha, não são poucas não, tá, gente? Não adianta reclamar. Ah, Senhor, estou na prova. Irmão, ora por mim que eu estou passando uma prova. Você já viu, nesses 30 anos que eu estou aqui, eu chegar aqui e ficar choramingando? Quem já viu? Quem já me ouviu aqui choramingar? Os mais antigos aí. Quem já me ouviu? Irmão, a prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. Irmãos, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Não tem uma aflição que Deus não cuide para te livrar. Então, o Salmo de número 90, o verso 15, aí então, o salmista Moisés disse assim, alegra-nos, é Deus quem nos alegra. É Ele quem injeta esse ânimo, a ponto de Abacuque, o profeta, e nós oramos isso, capítulo 3, a oração de Abacuque, e diz aquele texto, onde diz assim, ainda que falte isso, ou falte aquilo, ou aquilo mais outro, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Irmãos, aqui entre nós, humanamente falando, é coisa de doido. Camarada não tem nada, parece que, humanamente olhando assim, tudo está dando errado, e o camarada está cantando. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. Não é uma coisa de doido? Porque geralmente quando você está triste, você não canta, você ora. O próprio Tiago disse, quem está triste, ora. Quem está alegre, canta. Agora, irmãos, é uma convicção, algo que você não tem como explicar, esse fator que está aqui é Deus nos recompensa com alegria pelo tempo em que nos aflige.
o justo tem muitas aflições. Está escrito isso. Então, já que ele tem muita aflição, o Senhor também lhe dá muita alegria. Para compensar, para balancear. Senão, daqui a pouco, os crentes estão tudo aí doidos. Estão tudo deprimidos. Tudo pensando em suicídio. E a coisa mais difícil que tem, não é impossível, mas a mais difícil é um crente se suicidar. O camarada está rico, está bem de vida, ele para o carro na Ponte Rio-Niterói, e o que eu fico mais chateado, que nem para passar o carro para o nome de alguém. Me dá o carro, pelo menos. Ó, toma aí, o recibo está pronto aqui, está feito, vai lá no cartório e pronto. Não, aí ele para o carro ali, nem desliga, e vai e pula. E você tem nada e está dando glória a Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Não sei se vou comer rabanada, mas está bom, né? Está feliz da vida. Irmãos, Deus nos alegra pelo tempo que nós somos afligidos. Isso acontece nas Escrituras, você lê, mas parece que não enxerga. Você viu a vida de José, quanta aflição. Você viu a vida de Jacó. Jacó foi um dos homens que a gente fala assim, Jacó foi o detentor da promessa de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Olha, Deus parou com todas as promessas em Jacó. Agora, pensa num homem que foi afligido, que quando o faraó perguntou a ele assim, quantos anos o senhor tem? Ele já estava velhinho. Ele não respondeu. Matou o fofoqueiro de raiva. Matou. Aí ele não respondeu. Ele falou assim, mais são os meus anos de sofrimento do que os de vida. Agora, quantas alegrias Deus proporcionou, inclusive, ele que não tinha mais esperança, que acreditava que seu filho José, o mais querido para ele, estava morto, ele viu José. E quem fechou os olhos de Jacó? José. Ainda viu os filhos de José. Deus lhe proporcionou alegria pelo tanto de aflição que ele teve. E assim que Moisés diz, olha, por todos os dias de aflição e mal que sofremos. Aí você fica reclamando, estou passando uma prova, está tudo muito ruim, irmãos. Confia no Senhor. Foi dito aqui também o Salmo 20, nossa irmã Márcia Morese citou o Salmo 20, versículo 18, né? Quando diz, muitos confiam em carros e cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Confia em nada não, confia em Deus. Deposita a tua vida em Deus. Agora, a quarta lição que aprendemos é que devemos ser desejosos pela obra, graça e glória de Deus. E tem gente que não é desejoso. Ele deseja tudo. Ele quer tudo que Deus pode dar. Mas não tem desejo pelas coisas principais. Olha o que diz os versos 16 e 17 do Salmo 90. Quando ele disse, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Aí ele diz assim, olha, apareça a tua obra aos teus servos. Irmãos, tenha desejo pela obra de Deus, pelos feitos de Deus. Você já parou para analisar que tudo que você usufrui nessa vida vem de Deus? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Irmãos, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Verso 17 agora. E seja sobre nós a graça do Senhor. Graça é favor, irmãos. Seja sobre nós a graça, o favor do Senhor, nosso Deus. Ó, é só até aí que eu quero por enquanto.
Então devemos ser desejosos pela obra, graça e glória de Deus. Agora, quais são os teus desejos? Meu desejo é ter muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Adeus, ano velho. Não é assim? Irmãos, tenha maior desejo. Deseja a obra de Deus. Quando Jesus falou em Mateus, é que a gente pensa assim, que é uma questão apenas do cristão, do crente, né? Quando Jesus deu o seu sermão em Mateus capítulo 5, 6 e 7, aquele sermão não foi só para crente. Ele falou para os discípulos e para aqueles que estavam ali. Aquilo ali é para uma pessoa, toda criatura precisa aprender a servir a Deus. E quando chegou no capítulo 6, versículo 33, ali foi como se fosse o auge, em Mateus 6,33, que ele disse um dos textos que nós conhecemos, ele disse assim, mas buscai primeiro, olha, depois de tudo que você ouviu, de tudo que ele prometeu, aí ele conclui dizendo assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos acrescentarão. Aí você fica procurando tudo que, não, eu tenho esse ano, eu tenho minha meta, aquela meta de fazer dieta, irmão, esquece esse negócio, isso aí não funciona. Não, eu tenho meta que depois de comer 3 rabanadas amanhã, aí então depois segunda-feira, irmãos, não adianta. Se você quiser fazer a dieta, começa hoje, que eu quero vir. É a prova, né? É a prova. Olha, a única vez que eu perdi 20 quilos, eu comecei minha dieta em dezembro. Tá a Ana aí que não me deixa mentir. Não comia nada. Pode vir pudim, pode vir rabanada. Aí eu perdi. Agora, irmão, vou começar em fevereiro. Matricular-se numa academia não adianta nada. Se você não fizer o exercício que tem que ser feito. Não, já me matriculei. Eu pago uma pessoa para correr para mim na Vila Olímpica, mas acho que ela está correndo de ré. Não é possível, porque eu não estou conseguindo emagrecer. Olha, irmãos, devemos ser desejosos pela obra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, o que Deus quer para a minha vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que vier de Deus para a sua vida é graça e glória. Agora, para encerrar, porque temos que orar, precisamos de Deus, irmãos. Essa é a 5ª lição do Salmo 90. Está no verso 17, a parte final, por isso que está ali ainda. Precisamos que Deus confirme a obra de nossas mãos. Não terá sucesso, não será bem-sucedido uma pessoa que terminar o ano 2023, em 31 de dezembro de 2023, cuja obra de suas mãos ou seus feitos do cotidiano, Deus não tenha confirmado. E quando a gente fala isso, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quer dizer que, irmãos, tem que ser autenticado. Tem que ser autenticado. Tem que ser registrado. Documento sem autenticação não é documento. Aí você faz tanta coisa que Deus não aprova. Agora, faça coisas que Deus aprova. Isso será guardado em bom depósito e você sempre terá bons resultados. Aí sim eu acredito que seus dias estão sendo contabilizados. Sem desperdício, para no dia da prestação de contas, do balanço, você está com azul e não em vermelho. Amém? Então Deus te abençoe e tenha realmente dias abençoados em 2023. Quantos o Senhor reservar para nós? Irmãos, eu vou te convidar para nós dobrarmos os nossos joelhos alguns minutinhos. Na verdade, era
23h45 que eu queria. Aí, ó, meu relógio está batendo com aquele ali. 23h48. Vamos dobrar os joelhos uns minutinhos e vamos encerrar, sem anúncio, sem nada, às 23h58. Tá bom?